A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Amém. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Uma manhã de bênção, de vitória na presença do Senhor. E eu creio que Deus vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero fazer: onde está baseado a sua fé? Amém? Onde está baseado a sua fé? E nós vamos ver, através do exemplo de Jó, essa realidade. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 1. O texto diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casas de cada um deles no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia um holocausto segundo o número de todos eles. Porquanto dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercasses tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado era aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia
um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te dar a boa nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer as boas novas. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, ou seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e fale comigo assim, e adorou. E disse: nu saí da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Fale comigo: bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, aplique em nós a tua palavra de forma poderosa e santa, em o nome de Jesus. Podeis assentar. Amados, esse é um texto muito forte, um texto real, que nos traz a ilustração da vida de um homem e a sua fé. E a gente observa que com fé ele prosperou, ele tinha uma família ajustada, uma casa em harmonia, ele tinha a prosperidade do seu trabalho, que eram os seus gados, as suas plantações, ele tinha a bênção do Senhor, e um certo dia, tudo isso faltou. É interessante que antes de faltar, ele estava adorando, crendo, servindo, prestando sacrifício ao Senhor. E quando a falta veio, ele não se desesperou, ele não abandonou, ele não atribuiu a Deus a culpa daquilo que estava acontecendo a ele, mas ele confiou e adorou. Isso mostra bem onde está a fé de Jó. A fé de Jó, ela não estava numa felicidade, numa alegria momentânea. Ela não estava em bebidas, em comidas, em vestes. Ela não estava nisso. A fé de Jó, ela não estava fundamentada em bens materiais.
ela não estava fundamentada nisso. A fé de Jó, por mais que a gente considera muito a nossa família, mas ela não estava fundamentada na família, porque até a família faltou. Quem está comigo? A fé de Jó estava no Senhor. Amém. E aí a pergunta é: onde está a sua fé? A fé, ela é a convicção, a certeza daquilo que nós esperamos. A gente coloca a nossa fé naquilo que nós confiamos, que temos a certeza. Só que o nosso coração, muitas vezes, e na maioria deles, é tendenciado a se inclinar, a se voltar, a ser conduzido pelas nossas emoções, pelas circunstâncias que estão diante dos nossos olhos e por aquilo que nós podemos possuir. O nosso coração, ele é tendenciado a isso. Mas um homem e uma mulher que vive pela fé, ele precisa deixar essas coisas. Ele não vive pelo que as suas emoções podem dizer, pelo que a circunstância pode te proporcionar, se está bom, se está ruim, ou pelo que você pode possuir. O seu coração não se move por isso, de uma pessoa que vive por fé. Quem está comigo? Amém? E aí a gente precisamos entender que tipo de fé tem nutrido o nosso coração. Amém? Esses dias eu ouvi o Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando sobre a igreja fora do Brasil, e ele dizendo sobre a Escócia, parece, se eu não me engano, que foi o berço do presbiterianismo, presbiteriano, e ele falando que ele foi lá no lugar onde se fundou a primeira igreja presbiteriana, e hoje não existe mais púlpito, não existe mais espaço, é um bar. Ele dizendo que a realidade da Inglaterra, que foi o berço de um grande avivamento, as igrejas, os templos estão fechados. E em muitos lugares que foram ícones da realidade de fé, de viver pela fé, hoje mudou-se. E a pastora Gilda até pôs esse vídeo lá no grupo da igreja, não sei quem assistiu. E eu fico observando que nós brasileiros, nós, igreja, estamos caminhando no mesmo caminho. Nós estamos fundamentando a nossa fé em coisas que não deveria ser. Nós estamos caminhando a passos que vamos perder a nossa fé. Quem está entendendo? E a gente precisa mudar de direção. Nós precisamos mudar de posição. E aí eu pergunto:
Que tipo de fé você tem nutrido no seu coração? É a fé da conquista? É a fé de vitória? Ah, eu creio em Deus, Deus vai me dar vitória, e Deus dá vitória mesmo. Mas quando chega a derrota, o fracasso, Deus me abandonou, Deus me deixou. E não é assim. Deus está conosco em todo o tempo. E a pastora Brígida leu bem aqui para nós que há tempo para todas as coisas, inclusive para a derrota, inclusive para os fracassos. Porque, Ana Clara, você não é perfeita. Porque, irmão Geraldo, você não é perfeito. Nós somos falhos, erramos, falhamos, fracassamos, e nem por isso deixamos de ter fé. Quem está comigo? Precisamos continuar na fé, precisamos perseverar na fé. E aí eu trouxe aqui 4 tipos de fé que muitas vezes podemos nutrir. Vamos ver lá em João capítulo 6, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe: isto vos escandaliza? Pode se sentar, Ana Clara. É interessante, meu irmão, minha irmã, que na hora dos pães multiplicarem, na hora dos peixes multiplicarem, na hora dos milagres multiplicarem, acontecer, sabe o que acontece? Havia uma multidão, havia muitas pessoas, mas na hora que era para apertar, era para mostrar que a fé não é só mar de rosas, que a fé é renúncia, que a fé é entrega, que a fé é cruz. Aí eles não queriam ficar perto. E o próprio Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua casa boa, pegue o seu carro confortável e siga-me. Vai ser? Pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é morte, cruz é renúncia, cruz é abrir mão do eu. Quem está comigo? É abrir mão de si mesmo para honrar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí, essa fé é a fé da multidão. A Bíblia diz que várias pessoas deixaram, e só ficou os 12 discípulos. E aí Jesus fala, né? Vocês também não querem ir, não? Aí Pedro responde, vocês já ouviram isso: para onde aqui nós vemos, se só o Senhor tem
as palavras de vida eterna. É forte. Mas a fé da multidão, e eu vejo muito essa fé nesses dias, é a fé que muitas vezes as pessoas, ali tem muita gente, o povo está fazendo assim, vamos fazer também. E o que a multidão diz, muitas vezes não é a vontade de Deus. Sim ou não? A multidão erra. E eu estou lendo Samuel esses dias, o livro de Samuel, e a multidão da nação de Israel clamou: dai-nos um rei. E o Samuel, profeta, disse: meu Deus, eles pedem-nos um rei. E o Senhor fala para Samuel: não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Então a multidão muitas vezes não faz a vontade de Deus. Então eu quero te dizer, olha para mim, você não tem que seguir a multidão. E muitas vezes você tem que ir na contramão, Maria José, da multidão. Existem modinhas que são propostas para nós, e a gente precisa ter cuidado com isso. Não é porque o mundo está fazendo que não tem nada a ver. Tem sim. Honra ou desonra o Senhor. E a gente precisa ter cuidado. Porque nós somos servos de Deus. Nós vivemos pela fé. Nós caminhamos segundo a palavra. Quem está comigo? Então eu não ando segundo a multidão. Amém? Eu não posso andar segundo a multidão. A minha fé não é uma fé de multidão. A minha fé, daqui a pouco nós vamos saber que fé é essa. Amém? A segunda fé está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 5 a 8. E um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu algumas junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois quem não tinha umidade. E outra caiu sobre espinhos e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Mantenha a Bíblia aberta aí, que daqui a pouco a gente vai ver algo. A fé, ela não pode ser fundamentada nas circunstâncias. Eu estou falando da fé circunstancial. Quando tudo está bem, eu tenho fé. E aí é interessante que eu traga esse texto justamente por isso. Porque tem pessoas que quando chega no domingo, elas ouvem uma palavra para a vinda do Senhor. A todas as pessoas que têm a oportunidade aqui de trazer a palavra de Deus nesse púlpito, né, direcionada por Deus ao meu coração, e a gente dá a oportunidade. E quando essas pessoas usadas por Deus falam aqui, nós saímos animados, sim ou não? Nós ficamos avivados.
e aquela palavra aquece o nosso coração, e a gente tem fé, mas a fé não está ali. Quem está entendendo? A fé já está no coração, e ela precisa continuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Ela precisa continuar. Só que é justamente como diz o texto: umas caem e são pisadas, outras caem e tem um monte de pedra, outras caem e tem espinhos. E é dessa maneira. E a gente vai ver aqui o que diz, ó. Versículo 11: e esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salve, crendo. Versículo 13 diz: e os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, no tempo da tentação se desviam. Quem está comigo? É forte. Olha para mim, a fé é circunstancial. A gente crê, se alegra, mas não tem fundamento. E a minha primeira pergunta é: onde está baseada a tua fé? O que é que fundamenta a tua fé? O que é que mantém ela viva? Quem está comigo? E a gente precisa estar atento, porque muitas vezes nós estamos numa fé circunstancial, e quando tudo vai bem, a gente está bem na fé, mas quando tudo vai mal, eu culpo a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, a igreja, o pastor. Não, não. Nada presta, porque eu tenho que encontrar o culpado. E muitas vezes eu sou culpado de não ter fundamentado a minha fé em Jesus. Amém? A fé dos milagres. Quem quer milagres? Amém? Como é bom receber milagres. Sim ou não? Essa semana a gente viu na série, Gênesis, uma mulher estéril, e não apenas estéril, mas já velha, uma mulher que não tinha mais o ciclo menstrual, um homem velho com 100 anos de idade, gerar um filho. Quem é que eu estou falando? Sara Abraão. É milagre, irmãos. E a gente viu lá, através das cenas, a alegria que eles estavam em receber o milagre, e a gratidão deles ao Senhor, e dizer: Senhor, nós não somos merecedores disso. Nas palavras deles lá. E eu fico observando, irmãos, que viver o milagre é muito bom, mas a minha fé não pode estar fundamentada no milagre. Os milagres vão acontecer naqueles que têm fé. Você não ouviu, eu vou repetir. Os milagres vão acontecer na vida daqueles que têm fé. Ou quer dizer, já tem fé, já está fundamentado, mas eu não estou fundamentado nos milagres. Você entende? Porque se o milagre não acontecer, eu vou continuar crendo? É forte.
mas Deus não salvou, mas Deus não livrou, mas Deus não abriu a porta, mas Deus... Ele sabe o que é melhor. Eu preciso apenas confiar. Eu preciso apenas crer. Então a minha fé não tem que estar nos milagres. Os milagres é consequência da minha fé. Amém? E aí vem a fé de Marcos. Vamos ver? Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aleluia. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Onde está a sua fé? Que tipo de fé você tem nutrido? Essa fé não é em Paulo, não é em Apolo, não é em Pedro, amém? Mas é em Jesus. Então a fé não é na igreja Missão para sentar, não é no pastor Gibran, não é na igreja tal ou na igreja tal, nem no pastor tal, nem no apóstolo tal, nem no missionário tal. A fé é em Jesus. E a Bíblia diz: se crê e for batizado, será salvo. Amém? A fé é para a salvação. A única condição prévia que Deus requer do homem é a fé. A única condição que Deus quer de nós é que você creia, é que você acredite, é que você confie, é que você entregue a sua vida a Ele. A Bíblia diz que do homem são os planos do coração, mas o Senhor dirige os seus passos. Um homem que confia no Senhor é assim. Ele coloca a sua vida nas mãos, mas os seus passos, eles são dirigidos pelo Senhor. O que é que eu devo fazer, meu Deus? Como eu devo agir? Qual é a minha postura? Mas não é pelo que eu sinto, não é pelo que as circunstâncias dizem, amém? Não é pelo que eu possuo ou não possuo, é pelo que o Senhor vai dizer. Mas Deus, isso mesmo? Eu sou tão pequenininho. É isso mesmo. Vai que eu sou contigo. Eu sou da menor família de Israel. Quem falou isso? Gideão. Eu sou da menor família, mas eu te escolhi. Eu sou contigo. Amém? Então não importa qual seja a direção de Deus, essa é a boa, perfeita e agradável para o meu e o seu coração. A fé não é somente uma confissão a seu respeito, a respeito de Cristo, mas uma ação, o desejo de seguir a Jesus como Senhor. Isso é conversão, amém? E nós postamos um vídeo falando sobre isso, depois você assiste lá. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz: e disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens.
Amém? E dizia a todos, Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Aleluia. Porque quem aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? É forte, irmão. Meu Deus. Nós estamos em um mundo capitalista, e esse mundo embriaga o nosso coração. Esse mundo toma direção nas nossas decisões. Aí você fala: não, pastor, não sou influenciado por esse mundo. Somos, infelizmente somos. Chama. Infelizmente somos. Mas a Bíblia diz: não vos embriagueis. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? É depender de Deus, é deixar Deus dirigir, é estar debaixo do comando de Deus, é estar debaixo da direção de Deus. Amém? É fazer a vontade de Deus. Então nessa manhã eu quero te motivar a isso. Se encha do Espírito Santo, mergulhe no Espírito Santo, mergulhe debaixo da vontade de Deus, e você vai crer, e você vai viver esta fé. Amém? 3 elementos principais para a fé, 3 coisas fundamentais para que a gente possa ter fé. Primeiro é crer. Amém? Crer, confiar fielmente no Cristo crucificado e ressurreto como Senhor pessoal. Importa crer de todo o seu coração. Amém? Irmãos, olha para mim. Não importa o que o mundo vai dizer, o que o seu familiar vai dizer, não importa o que os seus colegas de trabalho vão dizer, você crê. E você precisa viver essa fé. Você precisa viver essa realidade. Mas aí, infelizmente, na igreja é fácil crer, sim ou não? Mas nas redes sociais, no meio dos amigos, das amigas, a gente precisa crer. A gente precisa viver essa fé. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 17 a 19: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendestes a apresentar os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Amém? A fé é
é ação. E ação é ter atitude em conformidade com a minha fé. E existe uma palavra que a gente não pode perder de vista, que é a santificação. A santificação é o segundo tempo da salvação. O primeiro tempo é a justificação, o segundo tempo é a santificação e o terceiro tempo é a glorificação. O que isso quer dizer? Justificação, Cristo nos justificou, rasgou o escrito de dívida, perdoou os nossos pecados. Agora nós estamos salvos, redimidos, tá bem? Mas aí, por conta de que nós recebemos o perdão, a gente vai continuar pecando? Não, eu vou me afastar do pecado. Isso é santificação. Ele está comigo? Amém. Amém? Então é no momento que eu me santifico, que eu me afasto do pecado, essa realidade precisa estar presente na minha vida. Mas infelizmente, como eu falei, nós somos tomados pelo mundo que nós estamos, e aí a mentirinha entra, e aí a fofoquinha entra, e aí o falar do outro irmão entra, sim ou não? E aí ter ações enganadoras ou coisas que vão entrando e a gente vai pecando. Ao invés de se santificar, nós vamos cauterizando a nossa mente e o pecado agora vai se tornando comum e não faz mais diferença se eu peco ou não peco. A sensibilidade do Espírito Santo deixa de existir. Ele está comigo? Porque quando você está mergulhado em Deus, quando você faz algo que é pecado, você sente. Ele está comigo? Eu errei. Eu agi errado. Eu falei o que não deveria. Eu agi como não deveria. Eu olhei para onde não deveria. Eu ouvi o que não deveria. Eu reagi como não deveria. E aí a gente sente, entristece. Sim ou não? Meu Deus, pequei contra ti. E aí toma posição, vou fazer diferente. Isso é arrependimento. Sim ou não? Mas quantos de nós não nos arrependemos mais? Que é justamente o segundo elemento para que a fé possa manter-se viva, é o arrependimento. A fé inclui o arrependimento, desviar do pecado verdadeiramente. Atos capítulo 17, versículo 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. É tempo de arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 18 diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Cristo, para perdão dos nossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Amém? Primeira condição, primeiro elemento, crer. Segundo, arrependimento. Arrependimento não é remorso. Ok? Há uma diferença de arrependimento e de remorso. Os dois têm características bem similares. O arrependimento e o remorso reconhece o erro, entristece. Amém? Mas na hora da mudança é diferente. No arrependimento há uma mudança genuína, verdadeira, e no remorso há a continuação do erro. A pessoa entristece, se envergonha, sente-se mal, mas volta a praticar. Isso é
Fala alto. Isso é remorso. O arrependimento, a mudança. Não, eu errei. Eu pequei. Eu não vou praticar mais isso. Eu não vou fazer mais isso. E o que o Senhor quer de nós? Arrependimento ou remorso? Arrependimento. Amém? E a terceira coisa para a gente encerrar, o terceiro elemento, vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 8 e 9. Ao qual não o havendo visto, amai-vos, no qual não vos vendo agora, mas crendo, vós alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? 1 Pedro 1, 8 e 9. Mas o que eu quero dizer é sobre obediência. A obediência é o caminho da bênção. Diga aí. Fale comigo. A obediência é o caminho da bênção. A fé, ela inclui crer, ela inclui arrepender-se e ela inclui obedecer. Sem obedecer, não tem fé. Sim ou não? O que gerou em Abraão ele ser o pai da fé? Obediência. Sai da tua terra, da tua parentela. Até aí estava fácil, né? Ele pegou e saiu, ok? Até aí estava fácil, viu, Antônio? Porque tem hora que a gente está num lugar e é melhor mudar mesmo. Cumpre o que eu vou te dizer. Aí foi ele cumprindo. Chegou situações, circunstâncias e ele ali obedecendo. Motivando o povo meio ruim e tal, aquela coisa, levando o caminho. Deus falando. Mas aí veio uma circunstância muito terrível. Ele tinha uns 75 anos, quando recebeu a promessa que seria pai. A sua esposa era estéril, e nisso passou 25 anos. Esperar os 25 anos, crendo na promessa, é uma outra coisa difícil. Senhor, nos tempos atuais, a gente quer as coisas para já. Ontem, né, Antônio? Então Deus prometeu, não, Deus prometeu. Ó, cadê? A gente já quer que aconteça. Mas o mais difícil, eu acho, de Abraão foi quando a promessa se cumpriu. Deus falou: me dê a promessa. Irmão, vocês que já são pais, imaginem, Leide Lene, Geral, entrega a Alice. E Alice, não foi fácil apenas para Abraão, também para Isaac. Foi difícil. Porque Isaac obedeceu o pai até o fim. Olha, Abraão preparou o altar, colocou a lenha, colocou Isaac em cima, pegou o cutelo, que é a arma, e já estava pronto para sacrificar. Isaac saiu do lugar? Não. Ele também obedeceu. Mas por que ele obedeceu? Porque ele tinha uma referência de obediência. Senhor, não. Ele tinha uma referência de obediência forte. Senhor, não. Ele tinha um exemplo, né? Ele tinha um exemplo.
Então, a obediência é muito forte. E muitas vezes a obediência, ela vai na contramão, muitas vezes, das pessoas que amamos. Porque as pessoas que amamos, muitas vezes, Antônio, várias Antônios. As pessoas que amamos, muitas vezes, elas querem, na visão delas, o melhor para nós. Sim ou não? E elas dizem, não! Mas Deus falou. E se Deus te falou, é o melhor. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. Por mais que o dia se passe, os anos se passem, vai acontecer. Ele é fiel. Ele é poderoso. Então a minha fé e a sua fé não pode estar no tempo, nas circunstâncias, nos sentimentos. Tem que estar em Deus. Sim ou não? É na sua palavra. Obedeça a sua palavra. Aí, muitas vezes a gente chega em momentos difíceis, como já aconteceu comigo, e que a gente pensa assim, meu Deus, se eu tirar aqui o valor do dízimo, vai complicar. Porque o dízimo é obediência, sim ou não? Vai complicar. Mas a gente obedece. E na obediência, o Senhor opera a bênção. Eu já vivi muitas vezes assim, a provisão chegar da onde eu menos esperava. Porque é obediência. Quem está comigo? Obedeça em tudo ao Senhor. Existem coisas que é mais fácil, mas existem coisas que é mais difícil. Requer mais de nós. Mas a fé, como eu falei no início, ela não é muitas vezes tão agradável. É renúncia, é cruz. Amém? Mas ela tem recompensa, sim ou não? E é justamente o que ele diz aqui, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. O qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Qual o fim da vossa fé? A salvação das vossas almas. Aleluias. Pela fé esperamos reinar com Cristo. Sem fé não há esperança, nem amor, e nem seremos perfeitos, aprovados por Deus. Amém? Fique de pé. Feche os teus olhos, eu vou orar. Meu Deus, onde está baseada a nossa fé? A nossa fé tem a tendência, muitas vezes, nós temos a tendência, muitas vezes, de agir pela emoção, de agir pelas circunstâncias, de olhar para o que temos ou não temos. Mas a fé não é baseada nestas coisas. A nossa fé é em Jesus, o autor da vida, o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Com apenas uma palavra tua, tudo se transforma, se modifica, e nós cremos em ti, Senhor. Nos ajuda, nos ensina,
a confiar, a esperar, a descansar, a acreditar, a se arrepender quando erramos, a se santificar todos os dias e a obedecer a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia e eu queria te pedir